Bom dia! Na verdade não custa lembrar, o dia tem 24 horas, então qualquer hora que vocês assistirem esse vídeo, essa videoaula, enfim, esse comentário sobre o Nietzsche, será dia. Eu começo com uma leitura bem adequada para esse momento que parece que está tendo uma ventania, de um pequeno trecho da Gaia Ciência, página 14, em que diz o Nietzsche: não! Esse mau gosto, essa vontade de verdade a todo custo, esse desvario adolescente no amor à verdade, nos aborrece. Para isso somos demasiadamente experimentados, sérios, alegres, escaldados, profundos. Já não cremos que a verdade continue verdade quando se lhe tira o véu. O que é a verdade? Uma das grandes questões, né, que a filosofia acalentou ao longo, sem muito exagero, de 26 séculos. Porque efetivamente, quando os primeiros filósofos, o primeiro filósofo, se opõe à descrição mítico-religiosa, a pretensão dele era ser mais verdadeiro do que essas respostas. Ou seja, as respostas filosóficas fossem mais verdadeiras do que as respostas religiosas. Isso aconteceu de fato. A lua, que era considerada uma deusa, passa a ser pedra e areia. Os planetas, que eram considerados também divinos, passam a ser pensados de uma maneira materialista, em certo sentido, como parte de uma estrutura, mas ainda assim uma estrutura maior, que poderia até ser ter considerado seu caráter divino, mas ainda assim uma estrutura de outra ordem que não aquela mítica religiosa. Mas quando a gente se depara, por exemplo, com a primeira inflexão na história da filosofia, a passagem pela sofística, eles de certo modo se cansaram dessa busca pela verdade. Efetivamente, eles admitiram que ou bem a verdade não existe, ou se ela existe, não cabe a nós conhecê-la, razão pela qual nós deveríamos abandonar essa busca. E cuidar das nossas questões. O humanismo socrático tem esse ambiente. Mas isso durou pouco. A sofística ela tem lá nem 2 séculos de permanência, e logo em seguida a gente vai ter o Platão com um argumento muito forte. Mas o que é o mundo das ideias platônicas senão um ensaio da verdade absoluta? O lugar de onde todas as ideias são trazidas e elas servem para ser o modelo daquilo que vai ser o fenômeno, razão pela qual o próprio Platão, razão qual? A busca pela verdade, pela qual o próprio Platão condena a existência carnal, humana, material, em vista de algo eterno, a alma, que usa o corpo, vários corpos, como se fossem várias roupas, e toda essa conversa que chega a ponto dos absurdos de um rio onde almas podem ser punidas ou agraciadas, e ao absurdo, esse sim, de ter dito que o corpo é um peso de chumbo que mantém a alma atrelada à lama grosseira da sensibilidade. Então a gente tem aí uma busca pela verdade que nega o que é mais presente a nós mesmos, fenomenologicamente, sobretudo, o próprio corpo. Nós somos o corpo e daí podemos pensar uma alma, e não o caminho inverso. E essa inversão proposta pelo platonismo, ela tem por base fundamental a verdade. Isso é verdadeiro, é verdade absoluta. Cabe ao homem relembrar, lembra da história da rememoração? Então o homem vai lembrar aquilo que conheceu no mundo das ideias, enquanto a alma passeava numa biga de ouro e cavalos de fogo, enfim, leiam a história, ela é interessante, mas mostra bem esse caráter de busca pela verdade, a verdade a qualquer custo, esse desvario adolescente de sacrificar qualquer coisa em razão da verdade. Quando chega o Aristóteles, ele vai propor algo mais empírico, no sentido de prático, mas ainda assim ele vai acabar com a sua noção de substância, e seja ela, tanto quanto ele está desenvolvendo uma ontoteologia, ou quando ele desenvolve uma ontologia meramente, nos dois casos ele usa de um recurso que permite a ele manter uma série de verdades, mas um recurso que... O que é a substância? Bom, isso vai depender do interesse. Aqui ela é isso, ali ela é aquilo. E essa busca pela verdade,
ela não gerou só esses absurdos que são ditos pelo Nietzsche de maneira bem humorada, como sendo um desvario adolescente. Mas esse desvario é maior quando adentra o medievo e a filosofia efetivamente passa a colocar-se a serviço da teologia. Qual teologia? Quando a gente diz isso, parece um trabalho para a teologia, não. Para a teologia católica, ou seja, a construção argumentativa de uma teologia minimamente racionalista que explicasse coisas inexplicáveis. E ao fazer isso, visando a verdade, de novo, você tem, por exemplo, a criação da noção de transubstancialização. É uma mágica em que o cara não tem a moeda e a moeda não aparece, mas você acredita que a moeda apareceu. É basicamente o seguinte, há uma mudança substancial, em que o pão permanece pão, no momento da consagração na missa, o vinho permanece vinho, aos sentidos. Mas, do ponto de vista espiritual, aquilo é efetivamente o corpo e o sangue de Jesus. Isso está fundado numa ideia que tem lastro em filosofia. Filosofia substancialista aristotélica, mas ainda assim filosofia. A gente tem uma série de absurdos em busca da verdade que podem ser enumerados ao longo dessa história da filosofia. E todos eles vão depor justamente contra essa vontade de verdade que, ao mesmo tempo que motivou a história da filosofia, foi a mãe de tantos erros. A gente tem a passagem para a modernidade. Eu vou abreviar o caminho, porque não é disso que se trata apenas de mostrar um panorama, é um comentário. Mas vamos direto para o período moderno. A gente tem o Descartes. De fato, Descartes não vai mais acreditar numa série de conversas fiadas do período medieval. Mas ainda assim, para se opor a isso, ele tem que estabelecer um princípio de verdade. O racionalismo é isso. Quando ele parte do princípio de que todos os homens, seres humanos, são racionais, e que a razão é o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, e que é inata, ou seja, não precisamos fazer nada, nasce com ela ou nunca vai ter, ele está de novo fazendo isso. Esse é o princípio da verdade. A razão, o poder de bem julgar. Só que essa verdade está de novo atrelada a uma substância infinita, que é o próprio Deus, que estabeleceu as cadeias de razões, e etc. A gente tem uma oposição ao Descartes, uma oposição quase que frontal, assim como a gente teve a do Aristóteles ao Platão, que pode ser uma oposição, de fato. Por exemplo, só para lembrar, o Aristóteles na Ética para Nicômaco, ele diz que o nosso objetivo não é saber o que é ser bom, ou seja, numa referência quase que direta aos diálogos platônicos, mas sim como ser bom, ou seja, como agir bem. Então, essa atualização prática. E na época do Descartes, a gente tem uma oposição direta, o Hume. Vou usar o Hume, claro, o empirismo como um todo. Mas o Hume vai se opor ao Descartes e vai fazer a análise da ideia, justa a ideia mais complexa, a ideia de Deus, que é a ideia sobre a qual o Descartes vai fundar as verdades. Porque a primeira verdade é o eu sou. Só que ela revela uma verdade ainda maior. Já que eu não sou fonte de mim mesmo, isso revela que o meu Criador existe e que ele deixou essa pergunta em mim como prova indelével, como a sua assinatura que o artista deixa na sua obra. Então a gente tem aí a verdade, de novo, exigente. E o outro lado, o empirismo, faz a mesma coisa. Só que a verdade está fundada na empiria, na sensibilidade, na revelação dos sentidos, nessa crença, né, numa psicologia empírica. E aí a gente tem esse quadro fechando com a modernidade. A gente encerra esse momento, pelo menos com Kant. Eu acho que ele é assim como o Descartes é um dos grandes marcos, o Platão outro, esses eu estou buscando, a gente encerra com Kant. Kant, com seu trabalho de crítica, a razão levada a seu tribunal, não visa outra coisa. Ele busca a verdade. É verdadeiro aquilo que pode ser objeto de uma experiência possível. É verdadeiro quando eu não faço misturas. E essas misturas podem ser... Eu posso mostrar a sua adequada separação. Então, Kant também, por isso que os imperativos categóricos são risíveis. Eles não falam nada de verdadeiro. Eles, na verdade, são uma imposição de verdade que visa a verdade. E, bom, pós-Kant, a gente já tem o Husserl, e esse é o tema do meu próximo comentário. Eu vou falar ali da fenomenologia, mas por hora que fique patente que quando Nietzsche fala dessa vontade de verdade, ele não está criticando somente seus contemporâneos. É uma crítica que adentra o ambiente da história, da filosofia, quase que como um todo, porque a motivação principal foi essa, revelar a verdade, e aí a gente tem em Nietzsche uma leitura que é muito mais ligada ao Schopenhauer, da verdade pensada
como a Maia, né, o véu da Maia, ou seja, a gente nunca vai conhecer essa verdade e olhá-la nos olhos. Ela é sempre uma verdade que se revela, né, uma verdade que se revela verdadeira e falsa. Isso vai depender de algo muito importante dessa próxima temática que eu pretendo comentar, que é o perspectivismo, e fazer aí algumas relações desse perspectivismo com a fenomenologia.